E eu quero deixar para vocês uma fórmula que está no livro Pai Rico, Pai Pobre, que é a fórmula onde ele divide pessoas com pessoas que estão correndo atrás de dinheiro e pessoas que estão colocando dinheiro para trabalhar para elas. E essa fórmula é o seguinte: de um lado está o E de empregado e está o A de autônomo. E do outro lado tem um D e um I de dono de empresa e investidor. Então, você pode ser um empregado ou um autônomo e você está trabalhando exclusivamente para ganhar dinheiro. E aí entra aquele conceito da corrida dos ratos. E de repente, tudo que você ganha, você gasta e não sobra nada e sempre você vai estar endividado. Porque eventualmente, assim, mesmo que você junte um pouco, eventualmente vai acontecer surpresas inesperadas que você vai precisar desses recursos. Porém, e se você pegar esse dinheiro e você aplicar, seja numa empresa, ou num negócio, ou numa aplicação, você vai começar a fazer com que esse dinheiro trabalhe para você. Então eu imagino que você, ou ao trabalhar numa empresa, ou sendo autônomo, de repente vários negócios surjam inerentes das relações que você está tendo ali. Então esse é o momento de você pensar em alguma coisa que renda mais que o seu emprego, que renda mais que o seu serviço como autônomo, para você começar a empreender. E esse é o objetivo do nosso canal, é explicar exatamente isso. E quando você empreender e estiver ganhando mais do que você ganhava como empregado ou como autônomo, você comece a fazer investimentos para você colher renda a partir desses investimentos que você vão estar realizando. E aqui no nosso canal a gente vai falar no futuro próximo sobre vários tipos de investimento que você pode fazer com pouco, com médio ou com muito dinheiro que você estiver ganhando. Perfeito, excelente. E a diferença entre esses tipos de pessoa, o empregado, o investidor, o autônomo e o dono de empresa, o empresário, é justamente eles dependem um do outro, mas que existe a possibilidade também de você depender de você mesmo, de seus esforços dependerem inteiramente, de você não estar associado a uma empresa, a colegas que trabalham com você, dos resultados estarem 100% com você. E justamente para trazer um exemplo que eu acho bacana, uma coisa que aconteceu inclusive com minha família, durante a pandemia, foi um período, acho que horroroso para a maioria das pessoas, descobrimos uma forma de empreender durante a pandemia que fez com que a gente passasse bem pela crise. Lembrando, a gente tinha acabado de passar pela nossa crise pessoal, né, do restaurante que fechamos, então a gente não estava com grana sobrando assim, e os 20% que comeram a riqueza de todo mundo com a inflação durante a pandemia, a perda de valor do dinheiro, que o Luciano enfatizou, não afetou a gente porque descobrimos uma coisa para fazer, porque toda crise também é uma oportunidade. A gente viu também que só dependia de nós. Meu pai, que é bastante autodidata, ele gosta de... Ele é uma pessoa muito curiosa, gosta de aprender como as coisas funcionam. Você deve conhecer a tecnologia de impressão 3D? Sim. Bem no início da pandemia, ainda não tinha chegado a industrialização das máscaras aquelas máscaras de acrílico, os face shields. Então, talvez você tenha até comprado algum, você tenha utilizado algum e não sabe. Comprei várias máscaras de pessoas que vendem. Tem máscara aqui. A gente ia lá comprar para poder usar. Eu cheguei a usar. Então, meu pai viu esse projeto online, viu os Estados Unidos, pessoas nos Estados Unidos que desenvolveram o projeto da máscara, teve contato com a tecnologia de impressão 3D e dentro de casa ele construiu uma impressora 3D do zero. Então, a gente passou a imprimir esses face shields e passou pela crise bem, justamente vendendo, descobriu essa oportunidade. Descobriu que ainda não estava nas lojas e para os primeiros mercados, lojas de shoppings que precisavam reabrir, alguns lugares que, farmácias, as próprias farmácias que não podiam fechar, foram nossos clientes e que nos sustentaram, né, durante a pandemia. Uhum. Então foi um período muito, não vou dizer que foi bacana, que foi legal, que a gente aproveitou, nada disso, mas que a gente não passou pela dificuldade que a maioria das pessoas passaram durante a pandemia por causa dessa oportunidade que meu pai enxergou. Eu vou fazer uma confissão para você aqui. Nos últimos 20 anos, eu nunca tirei férias de 30 dias. Uhum. Nos últimos 20, 25 anos. Para dizer que eu não tirei férias, eu fiquei hospitalizado uns 45 dias. Foi o período que mais eu fiquei afastado da minha clínica. As férias compulsórias que você tem passando. Foi obrigatório. E um dos dias mais felizes, uns 2 meses, 3 meses depois, um tempo depois, foi voltar para a minha clínica. Eu não estava nem 100% restabelecido ainda, mas no futuro eu vou falar um pouquinho sobre isso. Mas assim, um dos dias mais felizes foi voltar
a trabalhar. E o período da pandemia foi um período que, assim, a gente teve que tirar férias forçadas. A clínica foi obrigada a fechar, aí tive que ir para o interior. Foi um período meio triste, porque a gente estava todo mundo com medo, né? Pô, tava com medo. Eu não fiquei muito com medo por mim, mas eu fiquei muito com medo pelos meus parentes que estavam na casa da minha mãe, meu padrasto, o pessoal já de idade. Ficou meio triste, assim, em relação a isso. Mas o agro bombou. O agro bombou na pandemia. Porque é o seguinte, o governo federal, na época, distribuiu o auxílio emergencial. Sim. E o que as pessoas fazem com o dinheiro? Duas coisas que a pessoa faz com o dinheiro. Ela compra bebida e ela compra comida. Sim, então os supermercados ficaram todos vazios. Uhum. E assim, foi dinheiro para todo mundo, entendeu? Foi dinheiro para todo mundo. Pô, o filho do ex-prefeito de lá pegou dinheiro, saiu noticiário, todo mundo pegou dinheiro, todo mundo recebeu dinheiro. Necessariamente, se você tem uma família, se você não está trabalhando, você compra comida. Mas se é um jovem, adulto jovem, e pegou esse dinheiro, ele vai para o bar. Minha cidade, o centro ficou fechado e a periferia toda ficou aberta, como a maioria das cidades do Brasil. A periferia sempre não fechou a periferia. Os barzinhos de passar de carro e estavam todos cheios. Acho que foi pouquíssimo tempo, assim, nos primeiros dias que o governo encheu muito o saco das pessoas para fechar seus comércios, que teve alguma efetividade, mas rapidamente voltou tudo ao normal. Mas agora é fácil falar, né, engenheiro de obra pronta. O agro bombou porque as pessoas ficaram sem opção de não podia fazer festa, não podia balada, esse tipo de coisa. Mesmo que as pessoas estivessem fazendo ilegalmente, acho que boa parte das pessoas teve esse lazer cortado e passou muito mais tempo em casa do que o normal. Então não tinha outra opção que não fosse comer e beber. Então era estocar comida e esperar o tempo passar. Esperar a vacina. Não, e a China também comprou muito daqui, né? Sim. A China comprou muito, então o Brasil bateu recorde de exportação. Sim. E isso fez com que o agro desse um boom naquela época, mas ele deu uma caída agora. A China, por ser autoritária, fez um lockdown de verdade. Eu não sei, não sei o que foi que aconteceu. Eu só sei o seguinte, que quem quer comprar, põe defeito. É um negócio interessante. Quem quer comprar, põe defeito. Então, a China, como ela quer comprar aqui, ela inventa um monte de histórias sobre o agro, sobre a vaca louca lá do Pará, tem um monte de histórias a fim de fazer o preço cair. E, normalmente, ela consegue e compra barato. Ou pelo menos compra um pouco mais barato do que ela deveria comprar. Faz parte do jogo, não estou aqui falando mal da China nem condenando. Eu só estou dizendo que faz parte do jogo e a gente está imerso no jogo, comprando, vendendo, negociando. O Brasil está assim, entendeu? Ele tem que passar por isso. Eu acho que independente de ser um estado, de estado para estado, de indivíduo para indivíduo, pechinchar é comum. Ainda mais mas brasileiro, né? Vocês sabem do que eu tô falando, independente de classe social. Faz parte.